Graça e paz. Vamos estudar a palavra. Vamos abrir na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 10 ao 13. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que esta palavra seja revelada aos nossos corações pelo Espírito Santo. O homem que disse isso foi Paulo, um dos maiores azarões da história, do ponto de vista humano. Em 2 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, tem uma lista de infortúnios de Paulo. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. Você tem ideia do que é ser apedrejado? 3 vezes sofri naufrágio. Parece que toda vez que Paulo entrava em um navio, o navio naufragava. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Esse homem vivia perigosamente. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, sem comer. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas.
São experiências dramáticas pelas quais Paulo passou. Depois disso, depois que Paulo disse isso, ele sofreu ainda mais. Ainda tem outras coisas a serem ditas sobre Paulo. Mas foi esse homem que disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Você vê, não é um pregador de autoajuda, de prosperidade material, de sucesso neste mundo a todo custo. Não é um motivador de gente. Essas coisas não aguentam os trancos da vida. Não aguenta uma dor na carne. Não aguenta uma dor um pouco mais aguda. Não aguenta o sofrimento mais prolongado. Não tem coragem de enfrentar a dor, de enfrentar a morte. Essas técnicas humanísticas de contentamento que estão por aí só funcionam se tiver tudo mais ou menos bem, pelo menos. Porque se a coisa estiver horrível, se passar pelas coisas que Paulo passou, nenhuma autoajuda funciona, nenhuma mensagem religiosa funciona, nenhum conselho religioso adianta. Paulo, no entanto, diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É o Evangelho, é o poder do Evangelho. E o poder do Evangelho é um poder para hoje. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O grande poder do Evangelho tem a ver com a morte e ressurreição de Jesus Cristo e a nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós, Ele está em mim. Em mim, Cristo vive a sua vida de poder, justiça e santidade. Em mim, Cristo é a minha vida. O Evangelho é Cristo compartilhando comigo a sua morte, a sua ressurreição e a sua vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O Evangelho é Cristo mesmo. Cristo morto por nós, nós mortos em Cristo e Ele vivendo em nós a sua vida. Se for menos do que isso, não é o Evangelho. Cristo é suficiente para mim, em mim. A suficiência de Cristo me basta, o tempo todo e todo o tempo, em toda e qualquer situação. E essa suficiência de Cristo em nós nos torna contentes em toda e qualquer situação. Quem diz que aprendeu a viver contente
é alguém que com Cristo morreu, que passou pela cruz em Cristo e com Cristo saiu pela ressurreição. No Evangelho nós morremos e pela nossa ressurreição com Cristo Ele se tornou a nossa vida, Ele vive em nós. Depois da nossa morte com Cristo na cruz, Ele vive em nós a vida que satisfaz totalmente. E essa vida produz em nós o contentamento em toda e qualquer situação. Se alguém não morreu com Cristo, também não aprende a viver contente em toda e qualquer situação. O que é uma pessoa contente em toda e qualquer situação? É aquela pessoa que morreu com Cristo, que ressuscitou com Cristo, e agora Cristo é a sua vida. Cristo é, dentro dela, a fonte de satisfação. Irmãos, o Evangelho opera isso na gente. Não é autoajuda, é aquela ajuda que vem do alto. Não é ajuda autônoma, é socorro divino, é a suficiência divina em nós. O que temos que fazer? Apenas crer. Creia, apenas creia. E até para crer, nós precisamos do socorro divino, da suficiência divina, da graça de Deus. Que Deus nos dê a graça e nos ajude a apenas crer em Sua palavra. Filipenses 4, verso 10, vamos voltar lá no texto inicial, por onde começamos. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Vamos procurar entender um pouco o que Paulo está dizendo aí. Ao receber ajuda dos irmãos filipenses, o apóstolo Paulo se alegra muito, grandemente, sobremaneira. Mesmo assim, ele diz que o seu contentamento não vem das coisas que ele tem nesta vida, mas da sua relação com o Senhor. É importante notar isso, irmãos. Ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. No Senhor. Não é naquilo que ele tinha. É no Senhor. Embora ele fosse ajudado pelos irmãos, ele recebeu coisas daqueles irmãos e se alegrou muito, mas ele logo disse: essa alegria que eu estou sentindo, que é imensa, a fonte dela é o Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. No Senhor é uma relação profunda que temos com Ele. Ele em nós e nós nele. É uma
identificação no Senhor, em Cristo. O que realmente importa não é se importar com as circunstâncias, mas conhecer a suficiência de Cristo em nós. Isto importa. Nós precisamos conhecer a suficiência de Cristo em nós, em toda e qualquer situação. Filipenses 4, o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode todas as coisas aquele que me fortalece. Fica melhor assim. Porque quem pode tudo não sou eu, é Ele. É Jesus Cristo, aquele que por mim morreu, me fez morrer com Ele, por mim ressuscitou, para que eu pudesse ser ressuscitado juntamente com Ele, e a partir da minha ressurreição, Ele estar em mim. Em mim, Cristo me fortalece. Cristo em mim me fortalece. Eu sou fortalecido por Cristo em mim. Se Cristo não estiver em você, você não vai ser fortalecido só de falar dele. Não é assim que Ele nos fortalece. Ele tem que estar em nós, no nosso interior. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a ideia de ser fortalecido por Cristo em Cristo. Com essa experiência, nós podemos passar por qualquer situação, seja favorável ou não, sem perder o contentamento, a alegria, o gozo em Cristo. Cristo me fortalece. Nós passamos pela cruz, pelo corpo de Cristo, com Ele morremos, para recebermos Cristo em nós, que nos fortalece com a fortaleza do seu poder. Mas, preste atenção, se você não passar pela cruz, não adianta nada. Não adianta. É como chá. Você esquenta a água e coloca a erva, e a água quente absorve as particularidades da erva. Ela fica da cor da erva, com o cheiro da erva, ela fica com a característica da erva. Cristo é infundido em nós, e nós ficamos com a característica de Cristo, com o caráter de Cristo, com o gozo de Cristo, com o contentamento de Cristo, com o cheiro de Cristo. Só que, lembre-se, a água passou pelo calor intenso, e nós temos que passar pela cruz para recebermos em nós o próprio Cristo. Basta para você ou não basta? Você quer mais?
Deus tem coisas para lhe dar. Você pode conquistar coisas. Só que na hora que uma doença estiver comendo sua carne por dentro, na hora que você estiver uma dor intensa e prolongada, você não aguenta. Você não vai aguentar. Não vai adiantar nada a sua religião. Precisamos muito mais do que religião. Nós nem precisamos de religião, precisamos de Cristo. É Ele. É vital conhecer a suficiência que há em Cristo, em meu interior, em toda e qualquer situação. A suficiência de Cristo reside no meu interior. O que é suficiência? São os recursos de Cristo operando por dentro de você, no seu interior. Creia a sua morte e ressurreição em Cristo e experimente a suficiência de Cristo em seu interior, em toda e qualquer situação. Irmãos, o ser humano é portador de um descontentamento crônico. E esse descontentamento não depende de um acontecimento. Não estou falando de inconformismo com este mundo, pois o cristão verdadeiro é um inconformado com este mundo e tem certa insatisfação com o mundo, porque é um mundo no maligno. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de descontentamento crônico. A pessoa já nasce com isso. Viver descontente é horrível e não é adequado para um cristão em Cristo. O pecador tem esse descontentamento dentro de si desde que nasce. Desde que nasce. E isso gera mais descontentamento. O descontentamento, por menor que seja, é a causa do desprazer da vida. Se você é assim, por favor, não fique procurando fora de você. A causa está em você. É um descontentamento crônico que você nasceu com ele por causa do pecado, foi o pecado que gerou. Esse descontentamento tem a ver com o pecado. Como assim? É que o pecado tornou o homem egocêntrico. O homem passou a ser o centro de si mesmo. Pela força do diabo e do pecado, ficou estabelecido no ser humano o egoísmo. Egoísmo é uma coisa direta do inferno. E quando eu digo inferno, eu estou me referindo ao diabo, a Satanás, ao anjo caído. Esse eu pecaminoso e perverso está sempre se projetando acima das outras pessoas, acima do bem-estar social e acima do próprio Deus.
porque o que importa mesmo é a sua satisfação pessoal, é o eu. E quando não consegue satisfazer os seus desejos, as suas vontades e reivindicações, fica nervoso, fica magoado, irritado, ferido nos brios. É assim. Não é assim com as crianças? Quando você não faz o que ela quer, que você não dá o brinquedo que ela pediu, que ela está desejando, o que ela faz? Birra, ela chora, fica nervosa, irritada, ela até agride. É assim a vontade do eu. O eu no centro da vida é a causa final de todo descontentamento, tristeza e miséria. E Jesus veio para nos libertar de nós mesmos, pela nossa morte juntamente com Ele na cruz. Jesus veio para libertar o homem pecador do próprio homem, crucificando esse homem com Ele, a fim de libertá-lo de si mesmo e do pecado. A maior libertação que eu ganhei não foi a libertação do pecado, essa foi grande também, dos meus pecados, do mundo, do diabo. A maior libertação é ser liberto de mim mesmo, viu? Porque para vencer o diabo, bastava Jesus fazer assim, pronto. Não é assim que ele vai fazer com o anticristo, incorporado de Satanás, quando ele se manifestar, quando o tempo chegar. A palavra não diz que o Senhor vai desfazer o anticristo pelo quê? O Senhor diz, né? A palavra diz que o Senhor vai desfazer o anticristo pelo sopro dos seus lábios. Desfez-se o homem. Não é nada para Jesus. Mas você e eu sou coisa encardida. Eu sou encardido. Para Jesus me vencer, Ele teve que ir à cruz, me levar nele, me fazer morrer com Ele. Só assim, só morrendo. Deus nos crucificou em Cristo para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. Agora sim, irmãos, agora podemos ser matriculados na escola do contentamento e aprender com Cristo pela sua palavra. E depois dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso significa que o contentamento não é algo natural ou inato na vida do cristão. Nós nascemos com descontentamento. O contentamento nós precisamos ganhar de Cristo. E Ele nos dá a vida dele e nós vamos aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Mas Paulo também disse outra coisa igualmente importante. Filipenses 4:12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome,
assim de abundância como de escassez. Paulo também disse: sei estar humilhado, como também ser honrado. Irmãos, ser honrado é muito fácil de aceitar, mas ser humilhado é coisa muito difícil de aceitar. Essa escola de aprender, viver contente, é muito benéfica. Muito benéfica. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Efésios 5. Não. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, se tudo coopera, então dai graças em tudo. Ou você não sabe? Sabemos que todas as coisas. Por favor, marque esta palavra todas. 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 Porque tem coisa que parece que não é boa. É ruim. Mas Deus tem o poder de fazer com que até essa coisa ruim, essa coisa que não é boa, coopere para que o projeto dele, a vontade dele, seja estabelecida em mim. Se tudo coopera, então vamos dar graças a Deus por tudo. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre. Sempre é um negócio que não acaba. É uma coisa contínua. Dando sempre graças por tudo. Não por algumas coisas, mas por todas as coisas. E a quem nós temos que dar graças? Ao próprio Deus, a Deus, é a Ele, ao Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa no nome? Em nome? Porque as pessoas já criou um jargão, né? As pessoas criaram esse jargão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E daí? O que isso significa? O nome de Jesus, o nome de uma pessoa, significa muito. Significa a própria pessoa.
em nome de Jesus significa a minha união com Ele, a minha relação de intimidade com Ele, significa eu nele e Ele em mim. Eu estou recebendo dele toda a condição. E quando eu recebo de Jesus toda a condição, então eu tenho também a condição de dar graças por tudo e dar graças a Deus. Agora, irmãos, nós vivemos num mundo muito difícil, e ao passo que vai se aproximando o fim, vai ficando mais difícil ainda. Um mundo agressivo, pesado, irritado, agitado, com humor zero, paciência zero, tolerância zero. É o mundo. E nós precisamos ganhar, apesar de tudo isso, o bom humor da boa graça de Deus, o bom humor de Cristo em nós. Não podemos confundir humor com bom humor. O humor humano é tipo estações do ano. Uma hora está quente, outra hora está frio, está mais ou menos, muda. O humor é assim, sobe e desce. O bom humor de Cristo é outra coisa, bem diferente. O bom humor não é o gracejo, mas é uma experiência profunda, íntima, que nós temos com Cristo. Uma experiência de morte e ressurreição em Cristo e a sua vida operando em nós. É isso que gera em nós o bom humor. Não é vida amargurada, mas bem humorada, apesar das tristezas. Eu sou feliz em Cristo até quando estou triste. Eu sou contente em Cristo até quando estou triste, sofrendo. É o bom humor de Cristo em nós. Vamos para João, capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Gozo de Cristo. Tenho dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Para que o meu gozo esteja em vós. Você vê? É o gozo de Cristo, é o contentamento de Cristo, é a alegria de Cristo em mim. Cristo em mim é a fonte do meu contentamento em toda e qualquer situação. Que você possa sair daqui hoje dando graças a Deus por tudo e dizendo, como Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém, irmãos?